Bom dia a todos. Nesse momento nós vamos, com muita alegria, falar a respeito da felicidade que a prece, que a oração nos propicia. Então, nós vamos fazer uma reflexão do capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec vai analisar o pedir e obtereis. Então, na Instrução dos Espíritos, Santo Agostinho, no último tópico, vai fazer uma análise acerca da felicidade que a prece propicia quando nós fazemos dela um instrumento para a nossa felicidade, para a construção da nossa felicidade. Então, nós vamos analisando esse tema num momento tão importante, no momento em que o mundo, em pandemia, precisa se unir para continuar construindo o seu progresso, a evolução dos povos. Então, nós vamos fazer essa análise de como usar a prece para a nossa felicidade, como usar a prece para que nós tenhamos a possibilidade de transitar esse momento de afastamento importante, onde nós vamos precisar estar na nossa casa, com os nossos familiares e conosco mesmo, e como usar a prece para acalmar os nossos corações, para nos ajudar a ter fé, a ter força. Ela seria como uma terapia para que possamos passar esses momentos com muita calma, com serenidade, com esperança. Esse é o objetivo, então, desse nosso momento de estudo, de análise, para que nós possamos ir caminhando, queridos, juntos, de mãos dadas, sem segurar nas mãos, porque agora não podemos fisicamente, mas podemos segurar com sentimento, podemos segurar com esperança, para que possamos transitar com fé, num momento tão grave do mundo, do nosso país, do nosso estado, da nossa vida nesse momento. Então nós vamos até lembrando que Jesus, ele nos ensinou a orar nos momentos, inclusive, que Jesus, apesar de ser o espírito mais importante do planeta, o espírito mais puro que o planeta recebeu, ele se recolhia em oração. Ele se recolhia em oração para fortalecer cada vez mais a possibilidade de cumprir a sua missão. E ele nos deixa esse legado. Ele nos deixa o legado da oração, o legado da prece, para que a gente possa usar nos momentos de alegria para louvar o nosso Deus, nos momentos de dificuldade para reflexionar acerca dessas dificuldades e também para pedirmos, né? Nós vamos ver que é uma das possibilidades com a prece. Nós adoramos pedir, essa que é a grande verdade. Mas nesse momento nós vamos precisar compreender, quando ele nos deixa, por exemplo, a oração dominical, ele nos dá todas as possibilidades nela de continuar o nosso caminho, fortalecer a nossa fé. A gente vai estudando, então, no capítulo também 28, onde Kardec vai falar da prece. Ele deixa 2 capítulos, os 2 últimos do Evangelho segundo o Espiritismo, falando da oração, falando da prece, falando da importância dela. Então ele vai dizer no capítulo 28 que a forma nada vale, o pensamento é tudo. Então ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tem o coração. Então nós vamos notando que o pensamento é tudo, que nós vamos orar de acordo com as nossas convicções, mas que realmente essas palavras, elas sejam sentidas, elas surjam, elas saiam do nosso coração enquanto sentimento, para que realmente ela atinja o nosso Pai, ela atinja o nosso Deus, que é o objetivo da prece. A prece, a oração, esse fio invisível que nos liga a Deus. Então, nós vamos precisar usar o nosso pensamento, o nosso sentimento para conseguir nos conectar com Deus.
realmente a prece, com essa grande possibilidade terapêutica que ela tem, vai nos ajudar nessa caminhada. Nós vamos aprender também no capítulo 28 que os Espíritos recomendam que, encabeçando a coletânea de prece que Kardec leva no capítulo 28, que tivesse a oração dominical, a oração que Jesus nos ensinou. Porque diante de todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Cristo. Então o Pai Nosso, o Cristo vai nos trazendo, nos ensinou, deixou essa prece universal para que a gente pudesse nela falar das nossas necessidades, responder os nossos anseios e falar com Deus e conversar com Ele de uma forma muito amorosa, de uma forma de uma intimidade com Deus. Então nós vamos notando que a partir daí nós somos incentivados a orar, a buscar essa felicidade que Santo Agostinho vai dizer que a prece vai nos trazer essa felicidade. Ele vai dizer lá nesse último tópico da Instrução dos Espíritos, no capítulo 27, que quão grandioso são os lábios que fazem uma prece do coração. E é isso que nos traz a felicidade, porque vai nos trazer esperança no momento em que nós precisamos de esperança, no momento em que nós precisamos estar unidos na família, na nossa casa. A nossa casa, então, será a nossa barca. Essa que nós vamos ficar nesse momento. Quem pode ficar na sua casa, e é para ficar mesmo, poder conviver com os familiares, com aqueles que têm dificuldade, com aqueles que nos sustentam. Nós vamos ver no nosso lar familiares que colocam a nossa paciência à prova, conforme nós vamos ver o Espírito amigo dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, e aqueles que nos sustentam. Então nós vamos transitando assim, e a oração, o Evangelho no lar, vão nos ajudar nessa caminhada. Então é muito importante nesse momento em que vivemos, o Covid-19, o mundo é ligado a essa pandemia, nós podemos usar a prece, nós podemos usar a meditação através da prece para acalmar o nosso ser, para acalmar os nossos familiares, para acalmar os nossos irmãos, para cuidar daqueles que estão mais suscetíveis ao Covid-19. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos soltos na casa do Pai, nessa casa do Pai no universo. Nós estamos sob o comando de Jesus e isso nos acalma, isso há de tranquilizar o nosso coração para que possamos ir trilhando esses momentos com equilíbrio. A doutrina dos Espíritos, ela nos traz esse lenitivo, ela nos dá esse caminho onde nós vamos poder transitar com fé, essa fé que vai fortalecer a nossa oração, porque a oração sem o embasamento da fé, ela é nula. Ela não vai sair do coração conforme nós somos concitados pelos Espíritos a falar com Deus. Dessa forma é que saia esse sentimento do nosso coração verdadeiro, puro, e alcance através do pensamento nosso Deus. É assim que conversamos com Deus. Então nós somos chamados a usar todas as possibilidades que a prece nos traz para construir um equilíbrio nesse momento, uma calma, uma tranquilidade. Nós vamos ver Kardec trazendo no Livro dos Espíritos, na questão 659, ele vai definir o que é a prece. Ele vai dizer que a prece, quando ele pergunta o que é a prece, na questão 659 de O Livro dos Espíritos, os imortais vão responder que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Olha que interessante, então eu posso dialogar com meu Deus, eu posso contar para ele dos meus medos, das minhas ansiedades, das minhas dificuldades, mas eu posso também falar com ele da minha esperança, da minha fé.
de entender que nesse momento eu vou sair desse momento de crise mundial, onde o Covid-19 nos igualou. Nesse momento, todos nós estamos suscetíveis a esse vírus tão pequeno, microscópico, que nós não vamos olhar, não vamos ver a olho nu, mas ele tá no mundo, né? Praticamente em todos os países do mundo, e todos nós de mãos dadas vamos poder reflexionar, conversar com Deus, dizer para Ele como é que nós estamos agora. Seria uma terapia para todos nós, os espíritas, todos os cristãos, todos aqueles que buscam o amparo de Deus vão poder ter esse lenitivo. Queridos, nós não estamos sozinhos. Nós estamos sob o comando de Jesus, de Deus, para que nós possamos transitar esse momento. Então a prece é esse ato, né? Nós adoramos pedir a Deus, né? Todos nós. Uma vez ou outra a gente está pedindo coisas e nós vamos aprender então que nós não vamos poder pedir para deixar de passar esse momento, de experimentar as provas, as expiações que fazem parte do nosso processo evolutivo, do nosso progresso. Mas uma coisa que nós vamos poder ter é pedir a Deus que nos fortaleça, que fortaleça a nossa fé. E o que Ele não vai deixar de nos dar é a coragem, a resignação, a paciência e a fé para caminhar firmes nesse momento na direção do progresso. Nós vamos sair desse momento mais fortalecidos em todos os aspectos. E a oração, então, vai nos ajudar nesse caminho. Nós vamos ver Amélia Rodrigues falar no livro Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo 16, e é um ditado de Amélia Rodrigues por Divaldo Pereira Franco, que a prece é, antes de tudo, uma atitude mental da criatura para com seu Criador. Olha que maravilha! Nela devem ser propostas as reais necessidades da alma, numa expressão de confiança e carinho, abrindo-se, desnudando-se, ao mesmo tempo permanecendo receptiva às respostas da sabedoria excelsa. Então, essa relação, essa atitude mental que eu vou ter com Deus, falando das minhas dificuldades e esperando as suas respostas, aguardando essas respostas que vão acontecer no dia a dia, no meu dia a dia, no momento em que eu vou caminhando com a minha família, com os meus familiares, nesse momento, que é quem, na verdade, nós podemos estar nos relacionando de uma forma mais próxima, e com todos aqueles, por exemplo, que nos ouve agora, que espera de nós, que espera de todos uma palavra de carinho, de esperança. Então, é essa que é a perspectiva de receber a resposta de Deus. Receberemos uns dos outros, né? Na pessoa de cada irmão, essas respostas do excelso amor que é Deus. Então, essa esperança que nós estamos tendo, que a doutrina dos Espíritos nos traz, que Jesus nos traz, nos ajudará. E a prece, então, será essa grande possibilidade de nos mantermos firmes, conectados com Deus. Isso é algo que nós não podemos esquecer e não podemos deixar de estar conosco, de que nós estamos sendo amparados todos os dias pelo excelso amor, por Deus, pelo governador do planeta Terra. Essa é a nossa esperança. E a prece, então, a oração, é algo tão particular que Jesus vai nos orientar, vai dizer que nós devemos entrar dentro do nosso quarto, no nosso aposento, e falar com Ele do coração, porque Ele sabe exatamente o que transita no nosso coração enquanto sentimento. Isso é muito interessante, porque naquela época as casas não tinham quartos, não eram separados por cômodos, por paredes. Então, cada atividade acontecia no seu devido lugar. Jesus, na verdade, estava mandando irmos dentro de nós mesmos, muito na perspectiva do Conhece a Ti Mesmo, da questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando
Santo Agostinho manda a gente fazer várias análises, entender como é que foi o nosso dia, se aproveitamos todas as oportunidades que tivemos de fazer o bem, de amar, de fazer a caridade, de refletir as nossas condutas, né, numa meditação dos nossos atos. Jesus nos manda ir lá em nós mesmos e falar com Deus. E nesse momento, isso é muito interessante, porque nós estamos sendo chamados para voltar para a nossa casa. E quando nós somos chamados por conta da pandemia do Covid-19 a voltar para casa, é porque muitas vezes nós fugimos dela por conta dos relacionamentos com dificuldade, por conta das nossas dificuldades. E nós também, ao longo do tempo, fugimos de nós mesmos, desse reencontro conosco mesmo. E essa pandemia está fazendo com que retornemos para a nossa casa, tanto física, para o nosso lar, enquanto família, e para nós mesmos, para dentro de nós mesmos, para o nosso interior, né? Para o autoconhecimento. E aí é um momento muito propício para a oração, para falarmos de nós mesmos com Deus e desse momento que nós estamos passando, que precisa ser de fé e esperança. Então Jesus nos recomenda a oração como terapêutica para a nossa saúde, para a nossa felicidade, como diz Santo Agostinho na Instrução dos Espíritos, no capítulo 27. Então é um momento que nós vamos trabalhando a nós mesmos, e é muito importante nesse momento. Nós vamos estar em casa e podemos fazer muitas coisas no nosso lar, muitas construções, aqueles que podem estar no nosso lar. Aqueles que vão trabalhar precisam também estar em conexão com Deus, falando com Deus, contando às vezes da sua dificuldade de sair de casa porque precisa trabalhar. Nós, por exemplo, da área de saúde, nós precisamos trabalhar, cuidados que precisam, e vários outros profissionais estão trabalhando. Então a gente precisa do auxílio da prece, da fé e da esperança para continuar a nossa caminhada, para continuar essa perspectiva de sair desse momento com equilíbrio, fortes, firmes, conforme a doutrina dos Espíritos vai nos concitar a ser. Nós vamos ver também no livro Missionários da Luz, uma psicografia de Chico Xavier ditada por André Luiz, que vai nos falar no capítulo 6 da oração. Ele vai mostrar uma situação da importância da prece, quando adentrando um lar, aqueles que estavam obsidiando o irmão não conseguiram adentrar naquele lar, naquela casa, por conta da força da oração da esposa daquela pessoa, que conseguia manter toda a energia vibratória elevada, protegendo aquele lar. Então André Luiz vai ouvir o Alexandre dizer que a prece traça fronteiras vibratórias, a prece protege de alguma forma, né, nós, o nosso lar, a nossa casa. Tanto é que é fundamental a importância nesse momento e sempre do Evangelho no lar. A gente vai aprender que o Evangelho no lar é vacina contra o mal, que muitas vezes é uma construção nossa. Então o Evangelho no lar vai nos ajudar a trazer a melhor energia, os melhores sentimentos impregnados. Tudo é pensamento, tudo é energia, impregnados nas paredes dos móveis, impregnados na nossa casa. Então André Luiz vai falar dessa importância, ele vai dizer nesse capítulo, vai nos trazer que toda prece elevada é manancial de magnetismo, criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energia da divindade. Então você se torna, né? Você imbui, você traz em si essa energia, né, vibratória que a prece traz. Olha que coisa maravilhosa, no momento em que as notícias que são ruins, as notícias
que traz o medo, o temor, o desespero, estão graçando nas redes sociais, no mundo. Nós vamos precisar fazer a diferença. Nós vamos precisar ser os mensageiros do amor, irradiando, né, essa energia da divindade. Nós precisamos ser esse foco que André Luiz vai trazer da divindade que habita em nós. Jesus vai dizer para nós, quando ele fala no Sermão da Montanha, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele vai dizer que nós somos sal da terra, luz do mundo. Olha que coisa grandiosa. Imagina isso tudo turbinado com uma prece, com uma oração. Olha que grandioso ser luz irradiando nesse mundo tão conturbado, nesse momento tão difícil que nós estamos passando, onde temos que gerenciar os nossos medos, as nossas angústias, cuidar dos nossos seres amados, especialmente os idosos mais suscetíveis ao Covid-19, cuidar de todas as possibilidades da nossa família, dos nossos irmãos, da seara espírita, daqueles que precisam lá no trabalho. Nós precisamos estar firmes e ser realmente esse foco que irradia as energias da divindade. Como é maravilhoso poder ver pessoas que acalmam o nosso ser, que acalmam o nosso coração, que nós olhamos e são luzes, né? Quando nós vamos olhar Chico Xavier falando, nós vamos nos conectar com uma luz, com uma energia maravilhosa que acalma o nosso ser. Então é muito interessante esse momento para a terapia da prece, para orarmos, aonde estivermos. Para orar, Jesus manda entrar em nós mesmos, no nosso ser. Não precisa ter um quarto, não precisa ter um espaço definido. É a mente, é o pensamento conectado com ele. E aonde nós estivermos, nós vamos poder ser esse foco irradiando a energia da divindade. Vamos poder ser o que ele diz também no Sermão do Monte, nós vamos poder ser deuses. Ele diz, olha, vós sois deuses. Olha que possibilidade maravilhosa. Olha que grandiosidade de sermos efetivamente filhos de Deus, de ter o seu DNA em nós e de caminharmos com firmeza por isso, por termos esse Senhor da vida cuidando de nós em todos os momentos, especialmente nesse. Então vamos ser mensageiros da luz, vamos ser luzes, conforme Jesus diz, vamos levar boas notícias ao mundo, queridos. Usar as redes sociais para propagar o bem, o amor, a esperança. Esse é que é o papel do espírita, esse é o papel do cristão, que somos todos nós, conforme Kardec vai nos dizer. Nós precisamos ser, nesse momento, mais do que nunca, o homem de bem, descrito no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Então, o homem de bem, nesse momento, tem um papel fundamental de levar a esperança, de levar a luz, de levar calma para todos aqueles que sofrem nesse momento, com medo de enfrentar a si mesmo, com medo de ficar em casa, refém das suas dificuldades. E o lar precisa ser a nossa barca. Alberto Almeida vai dizer que a nossa casa nesse momento então se transforma na nossa barca para passarmos com tranquilidade esse momento de turbulência, de pandemia, cheios de esperança e de fé. Na questão 659 de O Livro dos Espíritos, vai explicar por que nós devemos orar, né? E nós vamos notar que vai ser sempre para louvar a Deus, como já falamos, para pedir, para agradecer por todas as possibilidades. Vamos agradecer, inclusive, por esse momento de crise. As crises, elas são importantíssimas. Elas não só nos trazem dores, sofrimentos, dificuldades, não. Elas mostram, por exemplo, a grande harmonia que todos os países estão tentando buscar para ajudar a humanidade. A ciência
correndo atrás de possibilidades para trazer vacinas, trazer medicações para combater este dano, esta pandemia, nesse momento em que transitamos. Então é momento de progresso. Nós estamos em plena regeneração do planeta, regenerando a nós mesmos. Não é o planeta que entrará, que está efetivamente em regeneração, somos nós que precisamos nos transformar, fazer as mudanças necessárias na nossa conduta, na nossa vida, nas nossas atitudes, regenerando o planeta, regenerando nós mesmos para uma era melhor. Então, essas dores, esses sofrimentos, elas são muito educativos, eles são educativos para todos nós e nós vamos aproveitar esse momento. Então, nós vamos notando como é importante. Jesus vai dizer que nós vamos precisar usar, e ele vai até dizer, olha, não precisa sair nas esquinas, nas ruas, gritando nos templos, bradando. Ele coloca esse Mateus para fazer a sua oração, e agora a gente não pode. Agora nós somos orientados a sair das ruas, então é voltando mesmo para nós mesmos, né? Então ele vai falar de que nós vamos precisar fechar a porta e no secreto do nosso coração falar com Deus. Então, nesse momento de recolhimento, de isolamento social, que é importante, queridos, vamos, quem puder, fique nas suas casas. Vamos respeitar as orientações das autoridades da saúde, Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde. O isolamento social nesse momento é a melhor vacina para todos nós. É a melhor forma que nós temos de conter, de alguma forma, essa pandemia. Então, nós vamos usar essas orientações da ciência para colaborar, para que realmente consigamos evitar mortes nesse momento causada por esse vírus. Então Jesus vai nos chamar sempre a estar em nós mesmos e nós vamos usar esse momento que nós vamos precisar estar para construir esse momento juntos, com muita alegria, com muita fé e com muito amor, entendendo que os ensinamentos de Jesus vão nos ajudar através do Consolador Prometido a caminhar nesse momento. Nós vamos ver também no livro Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco. Ela vai dizer que o Pai Nosso, por exemplo, que todos nós sabemos que é uma oração universal, ela vai dizer que é a maior expressão de intercâmbio entre nós e o mundo espiritual, entre nós e Deus. Então, se nós tivermos dificuldade de fazer preces, nós temos o Pai Nosso, nós temos esse ensinamento que Jesus nos trouxe, que sintetiza de forma simples, diz Amélia Rodrigues, no livro Luz do Mundo, as necessidades humanas e a doutrina do Cristo. Então, só usando essa oração que ele nos ensinou, nós vamos já ter possibilidades de continuar caminhando firmes na direção do bem. Nós, então, não vamos poder pedir para não passar por esse momento, para não estar na terra. Nós somos o homem no mundo, mas nós vamos usar todas as possibilidades que Jesus nos ensinou, que o Consolador Prometido nos trouxe, para caminharmos com esperança, com fé, com calma, de mãos dadas, conforme disse anteriormente, sem pegar nas mãos, mas apoiando uns aos outros, confiantes de que sairemos com certeza desse momento. Nesse momento, então, que a alma precisa tanto de oração, mais do que o corpo de pão, porque é o que nós vamos precisar agora para fortalecer a nossa fé. Vamos precisar do pão, é bem verdade, mas a oração, então, vai nos trazer essa possibilidade de continuar caminhando firme com esperança. A doutrina dos Espíritos nos traz essa possibilidade e juntos, de mãos dadas, nós vamos construir esse momento com muito equilíbrio, colocando em prática os ensinamentos de Jesus, amando a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, sendo efetivamente sal da terra, luz do mundo, para encantar o mundo com a nossa conduta. Muito